Pessoal, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para falar sobre a continuação do livro apócrifo. Esse é o canal DRM dos livros apócrifos. Então vamos lá, a leitura, ó. Eu estou aqui nas mãos. Esse aqui é o livro apócrifo Adão e Eva, o primeiro livro, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a morte de Caim. Vou falar sobre o Sete, passando para Enos, sobre a morte de Caim. Você aí que é evangélico, é cristão, é católico, você que é um estudante, Caim morreu. Através desse livro apócrifo que diz que Caim morreu. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Sete morreu com 913 anos. Depois da morte de Sete, Enós elevou a chefia do seu povo, a quem ele instruiu em justiça e discernimento, perdão, como seu pai havia lhe ordenado, que era Sete. Mas na época em que Enós chegou aos 820 anos de idade, Caim tinha uma prole numerosa, pois eles casavam-se com frequência, dado que eram os prazeres animais. Então, muita orgia, muito sexo, então eles cresceram muito. Até que a terra debaixo da montanha que estava cheio deles. Eles ficavam numa montanha, os descendentes de Sete numa montanha, e os descendentes de Caim pegou todas as partes dos rios, das grandes cidades, pessoal. Naqueles dias vivia Lameque, o cego, que descendia, ele era descendente dos filhos de Caim. Ele tinha um filho cujo nome era Atum. Ambos possuíam muito gado, mas Lameque tinha um hábito de enviá-lo para pastar por um jovem pastor que cuidava dele. Olha só a história, pessoal. Ao voltar para casa à noite, chorava perante a avó que cuidava dele. Ao voltar para casa, chorava Atum e sua mãe Ranzina e dizia: quanto a mim, não posso pastorear este gado. Quem dizia isso era Enós, falava: não posso pastorear esse gado sozinho. Aliás, Lameque. Não posso pastorear esse gado, com receio de que alguém me roube algum ou me mate por causa dos gado. Pois entre os filhos de Caim havia muito roubo, assassino e pecado. Os filhos de Caim havia muito roubo, assassino e pecado. Então Lameque apiedou-se dele e disse: em verdade, sozinho ele pode ser dominado pelos homens deste lugar. Assim Lameque ergueu-se, pegou o arco que guardava desde a sua juventude, antes de se tornar cego, pegou flechas grandes, pedras lisas, uma funda que possuía, foi ao campo com o jovem pastor Atum e colocou na retaguarda do gado. Quando o jovem pastor vigiava o gado, Lameque assim o fez por muito tempo. Então o jovem ficava pastoreando, ficava pastoreando o gado, e o Lameque, que era cego, ficava numa posição que ele pudesse ouvir bem, para ele poder tomar uma atitude. Lameque era descendente de Caim. Entremente, olha só, assim que Lameque ergueu e pegou um arco que guardava desde a sua juventude, antes de tornar cego, pegou flechas grandes, pedra lisa e uma funda que possuía. Foi ao campo com um jovem pastor e colocou-se na retaguarda do gado, enquanto o jovem pastor vigiava o gado. Lameque assim na retaguarda, Lameque assim fazia por todos os dias. Entremente Caim, desde que Deus o regenerara, ele não regenerou não, tá, pessoal? E o amaldiçoara com tremor e terror, então o Caim tremia muito, e ele vivia sempre aterrorizado, pessoal. Não conseguia nem se estabelecer, nem se encontrar repouso em lugar algum, mas vagueava de um lugar para o outro. Lembra que a maldição foi que ele ia andar do lado para o outro, e que a pessoa que matasse ele ia receber sete vezes a sentença de castigo para quem matou Caim? Mas olha só como é que a coisa funcionou, pessoal. Em suas andanças, chegou até a mulher de Lameque e perguntou acerca dele. E elas disseram: ele está no campo com gado. Então Caim foi à sua procura, e ao chegar no campo, o jovem pastor ouviu o seu ruído e o gado arrebanhando-se para sair da sua frente. Então disse a Lameque: o meu senhor, acaso é uma fera selvagem ou um ladrão?
Então, quando Caim chegou no meio do gado, os gados abriram, eles ficaram pensando que era uma fera ou um ladrão. Lameque disse: faça-me entender para onde eu olho quando se aproximar. Pediu para o filho dele, Atum. Então Lameque curvou seu arco, colocou uma flecha nele, ajustou uma pedra da funda, e quando Caim saiu do campo aberto, o pastor disse a Lameque: atira e vê que ele está chegando. Então Lameque atirou em Caim com uma flecha e o atingiu no lado, arrancou-lhe os olhos. Então Caim caiu de uma vez e morreu. Ó, Caim caiu e morreu aqui, ó, tá aqui, ó. Caim morreu, pessoal. Ó, então Lameque e o jovem pastor foram até ele e encontraram prostrado no solo. E o jovem pastor disse: este é Caim, nosso avô, que tu mataste, ó meu senhor. Então Lameque penalizou-se com isso, de amargura e remorso, com suas mãos espalmadas, golpeou a cabeça do jovem, que caiu como morto. Lameque pensou que fosse só um desmaio. Por isso ele pegou uma pedra e golpeou e esmagou a cabeça até que ele morreu. E quanto Enos completou 900 anos de idade, todos os filhos de Sete, Cainã e seu primogênito, suas mulheres e filhos, reuniram-se ao redor, pedindo-lhe uma benção. Então ele orou, olha a oração aí, pessoal, por eles e o abençoou. Conjurou pelo sangue de Abel, o justo, dizendo: não permitais que nenhum de vossos filhos desça dessa montanha sagrada, e não permitais que façam camaradagem com os filhos de Caim, o assassino. Em seguida, Enos chamou o filho de Cainã e disse: atenta, ó meu filho, dedicaste de coração ao teu povo, instruir a justiça e a inocência, e põe ministrando de fronte o corpo de nosso pai Adão todos os dias de tua vida. Olha só, pessoal, Caim morreu. Pessoal, Caim morreu. Então, se alguém perguntar para vocês, até eu mesmo, eu não sabia dessa passagem, estou lendo ali agora com vocês. Lameque matou Caim com uma flechada, e depois ele foi com uma pedra e acabou de sacramentar. Agora tu vê que coisa, né? Caim não matou Abel? Então, assim que se aconteceu a morte dentro do planeta Terra, Caim matando Abel, a Terra, ela reclama até hoje do sangue do justo, do inocente. De lá para cá, só inocente morrendo no mundo. Muitos inocentes morrem. Todo dia morre um inocente. Morre por bala perdida, morre por erro médico, morre por injustiça. Muitos inocentes, pessoal. O sangue dos inocentes clamam da terra. Então, eu quero que você preste atenção no finalzinho, quando eu falei que os filhos de Enos, da descendência de Sete, eles tinham que ficar numa montanha. Eles não podiam se misturar com os filhos de Caim. Por isso que o Salmo diz para a gente não se deter na roda dos escarnecedores. Ou seja, esse Salmo fala do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento ele foi mudado, pessoal. Não é que foi criada uma nova lei. Ela foi, como se diz, ela foi modernizada, as leis, né? Quando lá dizia para não se deter na roda dos escarnecedores, agora já no Novo Testamento ele diz que você tem que ser levado como ovelha. Lá em João 10 diz que você tem que ser levada como ovelha nesse mundo no meio dos lobos, para você saber viver no meio dos lobos. Então não adianta você ter fé e ficar enclausurado dentro de casa. Não, você vai viver normalmente, pessoal. Você vai viver normalmente, porque nós estamos todos vivendo com os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim estão aí. Os descendentes de Sete estão aí. Quem são os descendentes de Caim? Aqueles que têm a maldade no coração, mas que nunca pensam em fazer o bem. Já viu aquelas pessoas que são ruins? Ruim? Elas têm no DNA dela, elas têm dentro do DNA dela o sangue de Caim. Tem aquelas pessoas que já nasceram para ser condenadas, para maldição. E existem os filhos de Sete, que são aquelas pessoas bondosas, que vêm da descendência de Abel. São aquelas pessoas que têm um coração puro, um coração generoso. E tem pessoas que têm um coração generoso e quer ser ruim. E não consegue. Você já viu isso? Tem pessoa que quer ser ruim, mas ela não consegue porque ela tem um coração generoso. Então, pessoal, no próximo vídeo, na próxima história que nós vamos contar, nós contamos sobre a morte de Caim, a vida de Sete, a vida de Enos. Agora nós vamos contar para você sobre Enoque. Enoque
e Metusalém. Olha que vai ter pano para manga, hein, pessoal. Vamos ter história até... E eu quero que você cresça junto comigo. Esse é o canal DRM, feito para a gente crescer mesmo. Você que está nos acompanhando em cada vídeo que a gente coloca, para a gente crescer junto mesmo. Até nós chegarmos próximo do Apocalipse. Por que existe o Apocalipse? Por que vai ser necessário o Abel nascer de novo? Você sabia que o Abel vai ter que nascer de novo? Você sabia disso? Você sabia que a Terra vai voltar como era antes? Vai ser tudo um bloco só? Quem sabia disso aqui? Levante a mão. Você sabia? Não sabia não? Você sabia que o Salvador ele vai voltar aqui na Terra antes da grande batalha do Armagedon? Você sabia disso? Que eles estão desesperados. E ele vai nascer como uma criança, hein? Ó, ele vai nascer como uma criança. E será a última criança que vai nascer nesse planeta Terra. DRM, esse canal, nós vamos provar isso para você. Tá bom? Um forte abraço. Pessoal, ajude essa obra, pessoal. Ajude a divulgar a palavra da salvação. Seja Você sabe como você é um colaborador, que você bota aquelas plaquinhas das empresas? Eu sou mais um colaborador. Coloca no teu coração o desejo de ajudar esse canal a chegar a muitas pessoas. Porque nós não temos muito tempo, pessoal. Eu estou falando com todos vocês que a gente não tem muito tempo. O tempo é curto. Ele vai vir como se vem um ladrão. Você sabe como é que vem um ladrão? O ladrão anuncia que ele está vindo? Não. Ele vai vir de repente, o tempo vai estar bom, vai estar tudo certo, daqui a pouco vai acontecer tudo. Escuta o que a gente está falando para vocês. Tá bom? No próximo bloco, no próximo vídeo, mais livros apócrifos. E aí nós vamos falar, pessoal, também hoje nós falamos sobre a oração, nós vamos falar sobre o jejum. Você quer saber sobre o jejum? O que é jejum? Por que existe o jejum? Você quer saber? Então eu vou falar para vocês. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.